minha prima ligou. Ela disse: eu tenho uma notícia não muito boa para te dar. Eu disse: e o que foi? Aí ela disse: você está vendo o caso que está passando na televisão da arminha de gel? Eu disse: tô. Ela disse: este homem foi ele que tirou a vida do seu irmão, do meu irmão e do Jonas. Ele pode esquecer, mas a gente não esquece, porque foi uma pessoa que ele tirou da nossa vida. As famílias de Jonas, Vando e Ramos já não acreditavam mais na justiça. Elas também não esperavam que 18 anos depois voltariam a sentir a dor da morte, assim como sentiram naquele 1º de outubro de 2006. Bem, a gente viu na televisão tudo sendo repercutido, mas a gente não sabia que se tratava dele, né? Foi mais ou menos com uns 3 dias depois que estava repercutindo, foi quando a minha prima ligou. Ela disse: eu tenho uma notícia não muito boa para te dar. Eu disse: e o que foi? Aí ela disse: você está vendo o caso que está passando na televisão da arminha de gel? Eu disse: tô. Ela disse: este homem foi ele que tirou a vida do seu irmão, do meu irmão e do Jonas. Nossa, aquilo ali foi um choque. Eu tenho que passar para os meus outros irmãos, para minha irmã, para minha mãe dar a notícia. Que ela disse assim: eu estava olhando para ele, né? E ter que ligar para a mãe do Jonas. Ela passando por um período de enfermidade terrível. Eu ter que ser a portadora, né, da notícia que aquele homem que estava ali era o autor daquele crime tão bárbaro. As famílias também não entendem porque, apesar de testemunhas terem apontado o Wellington como autor do crime, ele nunca foi preso. Verdade, até hoje minha mãe sofre. Ela não aguenta nem ver nem foto, nem falar dele ainda. Quase 20 anos e a vida para sua mãe ficou partida, acabou, né? Verdade, até hoje. Só quem ainda suporta assim falar, guarda documento dele é meu pai. A minha mãe, ela tá até doente. É uma dor muito grande que a gente sente hoje em saber que 3 vidas foi cepada, né? E não houve justiça em relação sobre isso há 18 anos. Que a gente se acalmou, foi todo mundo tranquilo, assim, entre aspas, sem poder fazer nada em mãos atadas. E a gente ficou no nosso silêncio e na delegacia não está investigando, está investigando, está investigando. E ficou a família só super, assim, em aflição. O pai de Wellington Severiano de Andrade é policial militar, hoje na reserva. De acordo com moradores antigos da comunidade que conheciam José Severiano Filho, o cabo da PM fazia parte da Casa Militar e seria motorista do então governador Jarbas Vasconcelos. Por medo, nenhum morador quis gravar a entrevista. O Brasil Urgente Pernambuco teve acesso com exclusividade aos autos do inquérito policial que, através de depoimentos, ajudam a montar o quebra-cabeça da investigação. Várias testemunhas contaram para a polícia que as vítimas, José Ramos, o Coco, Evandro Martins, o Vando e Jonas Barbosa, todos com bicicletas, foram beber na casa de José Wellington, o Léo, juntamente com Jaildson Manuel, o Aritana, Flávio Ayrton da Silva, o Gago, e o Wellington Severiano, o Có. As testemunhas relatam que era por volta das 4 horas da manhã do dia 1º de outubro de 2006, quando Léo encerra a bebedeira e coloca todos para fora da casa. Em determinado momento, Evandro e o Wellington Severiano Có discutem e Có efetua os disparos que mataram Ramos, Evandro e Jonas. Alguém que não quis se identificar, que do primeiro disparo olhou de sua janela e viu aquele homem executando aquele jovem. Ela disse que o último foi o meu irmão e ele dizia: por que você está fazendo isso conosco? Nós somos amigos. Por que você está fazendo isso? Ele disse isso e ele disse: foi porque vocês estavam na hora errada e no lugar errado. O cabo da PM, José Severiano Filho, pai de Wellington, também prestou depoimento na época. Para a polícia, ele afirmou que não conhecia as vítimas e que não sabia se o Wellington tinha arma de fogo.
Ele disse também que Có estudava em uma escola particular no bairro de Rio Doce, em Olinda, e que pretendia fazer o concurso para a Polícia Militar. A Polícia Civil chegou a qualificar Có indiretamente pelo triplo homicídio, mas o Ministério Público e a Justiça de Pernambuco tiveram dificuldades de localizar o Wellington, que, segundo moradores antigos do loteamento Conceição, teria se escondido no Rio de Janeiro. O processo se arrastou até 2011, quando deu uma pausa, e foi retomado em 2021, onde o Ministério Público do Estado pediu vistas para revisar todas as provas. Em 2022, o Wellington Severiano volta a ser indiciado. Foi através da reportagem da prisão de Wellington no dia 26 de novembro deste ano que a família das vítimas reconheceu o assassino dos parentes. O Wellington está preso preventivamente pela morte de Guilherme, um jovem de 26 anos do Córrego do Abacaxi, em Olinda. Os familiares de Ramos, Evandro e Jonas aguardam o julgamento pelo crime de 2006. Esse Wellington, ele pague pelo crime, não só pelo de Guilherme, e também pelo triplo homicídio que ele cometeu em 2006. Ele pode esquecer, mas a gente não esquece, porque foi uma pessoa que ele tirou da nossa vida. Foram 3, né? Foram 3 vidas, né? E as 3 vidas, e doeu muito mais, porque foram 2 pessoas da minha família. Isso tudo voltou à tona agora. A gente está revivendo a dor de 18 anos atrás, 19 anos atrás, a gente está revivendo isso. Como foi difícil chegar na delegacia e dizer para o delegado que a gente reconheceu aquele homem como autor daqueles crimes. Como foi difícil relembrar coisas que já estavam adormecidas no passado, que não foi feita a justiça, e tanta gente esperou. Tantos anos depois, quase 20 anos, como é que foi na semana passada saber que o assassino do seu irmão pode ter matado outra pessoa, e como foi recordar tudo isso e saber que agora uma justiça pode ser feita? Eu me sinto aliviada e... Ai, meu Deus, eu tô nervosa. Eu não aguento nem relembrar o passado, tudo de novo. Mas eu creio que a justiça agora vai ser feita. Vai. A assessoria de comunicação do Tribunal de Justiça de Pernambuco informou que a primeira vara criminal de Paulista determinou a citação imediata do acusado no cotel, onde está o Wellington Severiano de Andrade, para que tenha início o processo criminal referente ao triplo homicídio. Uma mistura de dor, de desesperança também, porque o processo veio à tona alguns anos atrás, porém nada de se localizar o Wellington Severiano. Ocorre um crime que choca a sociedade para que a família relembre o caso e peça o nosso apoio para que a gente possa cobrar justiça. E foi o que o trabalho de investigação do Brasil Urgente Pernambuco fez. Perto de completar 20 anos. Esse crime poderia ter deixado, virado uma página para a ficha criminal dele e uma dor constante no peito de cada familiar, de cada amigo dessas 3 vítimas. E se na época tivesse sido localizado e preso, possivelmente um crime poderia ter sido evitado. Com certeza, acredito que esse crime poderia ter sido evitado. @Brasil Urgente PE aí na sua tela. Olha aí, o Wellington Severiano de Andrade. Wellington Severiano, o que chamou muita atenção, inclusive do delegado que investigou o crime no Córrego do Abacaxi, há mais de 2 semanas, o que chamou a atenção, a frieza.
No dia seguinte foi trabalhar tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Estava no posto de trabalho dele. Atuava como porteiro numa escola. E quando foi indagado pelo delegado, foi o que aconteceu. Estava bêbado. Depois de uma discussão, minutos, instantes tensos, somente para apaziguar uma situação, porque não se sabia de onde tinha partido um tiro de arminha de gel, que é uma coisa que a gente vem mostrando de fato, que está trazendo consequências gravíssimas para as pessoas, e como aconteceu, mas no caso do balconista, tentando apaziguar, porque naquele contexto ali tinham várias crianças com um homem com uma arma de verdade. De repente um tiro a queima-roupa, tiro a vida de um pai de família, prestes a ser pai, antes de chegar numa unidade hospitalar, numa unidade de socorro.